E no Jornal Brasil Atual, nosso assunto agora é Big Techs, combate às fake news, violência contra os jornalistas. A gente vai conversar com o ministro-chefe da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta. Muito bom dia, ministro. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, prazer poder conversar com vocês. Alegria tê-lo conosco, obrigado pela sua paciência, aguardando um pouquinho esse nosso atraso. Enfim, jornal ao vivo é sempre assim, ministro. Mas vamos começar falando sobre as Big Techs. No final do mês passado, a Unesco promoveu um seminário internacional exatamente para debater formas de regulação, né, dessas plataformas digitais, as Big Techs. O presidente Lula enviou, inclusive, uma mensagem ao seminário que repercutiu de forma muito positiva. A sua secretaria, inclusive, criou uma secretaria de políticas digitais para estudar, propor forma de regular esse setor. Como é que está esse trabalho, ministro? Na realidade, esse é um debate que o mundo inteiro está fazendo, né? Nós vivemos um processo muito acelerado de mudanças tecnológicas e a legislação, as regras, muitas vezes elas não conseguem acompanhar o avanço e as mudanças que as plataformas, que as tecnologias oferecem, né? Então, qual é o grande debate hoje? Quando, 15 anos atrás, esse debate sobre as plataformas, sobre como que os estados, como cada país deveria ter uma regra para o funcionamento das plataformas, naquele período existia uma compreensão e havia uma pressão muito grande também das plataformas para que elas não tivessem qualquer tipo de responsabilidade sobre o conteúdo veiculado, né? Mesmo aqui no Brasil, nos Estados Unidos também é assim, a legislação é expressa, né? As plataformas não têm responsabilidade, né? Não respondem pelo conteúdo veiculado. O que aconteceu? De lá para cá, muitas mudanças ocorreram. E muitas plataformas hoje funcionam, né, como se fossem uma TV no YouTube, uma rádio, né? Não se trata mais de simplesmente um espaço para postagens de opiniões individuais, os mecanismos de impulsionamento, de monetização foram também se sofisticando. E hoje, né, as plataformas, mais do que nunca, são grandes corporações, grandes negócios que funcionam por dentro da internet. E o debate hoje que o mundo inteiro faz é se essa legislação de 15 anos atrás ela ainda é atual. Eu, particularmente, acho que não, né? E vários países têm avançado nesse sentido, que compreende que, em determinadas circunstâncias, é responsabilidade, sim, das plataformas o conteúdo que é veiculado. Isso ocorreu aqui no Brasil durante a campanha eleitoral, a partir de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, que passou a exigir um filtro das plataformas. Isso ocorreu também, né, em função do discurso de ódio cada vez mais presente na internet, e ocorreu agora, mais recentemente, com um dos atos antidemocráticos, né, quando a Justiça mandou, né, que as plataformas tirassem do ar até mesmo a forma de convocação e de organização desses atos criminosos. Mas é um debate novo, é um debate complexo, a sociedade está fazendo, e com certeza o Brasil também precisa acompanhar essa discussão. Ministro Paulo Pimenta, o senhor falou uma coisa muito importante que toca na monetização e impulsionamento dessas informações. Isso deixa de ser uma opinião, a expressão de uma opinião, e passa a ser uma mídia, como se fosse uma publicidade e, portanto, sujeita a uma regulação mais específica, não, ministro? Perfeito, né? Vários países têm avançado nessa direção, né? Um dos modelos que eu tenho utilizado como referência é o modelo da Alemanha, né? A Alemanha, ela diz o quê? Você postar uma opinião numa rede social, você postar uma opinião, um vídeo, um aplicativo, um card, seja o que for, né? Isso é livre manifestação. Você responde sobre isso nos termos daquilo que a lei determina.
né? Se for um crime de injúria, de calúnia, alguém que se sentir prejudicado vai buscar reparação legal, né? No entanto, a partir do momento que você coloca dinheiro, a partir do momento que você impulsiona, portanto, você dá para a sua opinião um alcance patrocinado pelo dinheiro, ou quando você tem uma plataforma que ela é monetizada, ou seja, ela gera, né, dividendos, ela gera recursos, esse tipo de conteúdo não é opinião, ele é mídia. E, portanto, ele deve receber um outro tratamento. E para esse tratamento, né, você tem que buscar uma equiparação com aquilo que a legislação hoje estabelece como responsabilidade ou como corresponsabilidade da mídia comercial, né? Ou mesmo comunitária, né, educativa. Né? Então, por exemplo, nós estamos aqui conversando agora. Né? Se nós vinculássemos aqui algum tipo de conteúdo ilegal, né, se nós fizéssemos aqui, né, apologia a um determinado crime ou divulgássemos aqui uma informação criminosa, nós teríamos que responder por isso. E o veículo também, né, como corresponsável por essa veiculação. Né? Agora, se nós estivéssemos falando numa rádio que só veicula no YouTube, como existem várias, não haveria essa corresponsabilidade do YouTube pelo conteúdo veiculado. Né? Ou uma TV, nós temos hoje TVs que funcionam no YouTube. E elas não têm, né, em tese, do ponto de vista legal, que responderem pelas barbaridades que muitas vezes são veiculadas. E é esse ajuste da legislação que eu acho que ele é necessário e acho que nós devemos fazer. A gente está conversando com o ministro-chefe da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta. Ministro, o senhor também defende a aprovação no Congresso Nacional de uma lei específica para combater as notícias falsas, as fake news. E isso, segundo a sua avaliação, vai dar uma segurança jurídica ao país. Atualmente está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei, que inclusive já foi aprovado no Senado, que cria medidas de combate à disseminação das fake news nas redes sociais. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho também, que é incessante. E a gente teve mais um exemplo, infelizmente, durante essa semana, inclusive com um parlamentar, um deputado, que subiu à tribuna para fazer um absurdo em rede nacional. Vamos lá, eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade para fazer esse debate, para fazer uma distinção entre aquilo que é opinião. Né? A Constituição Federal brasileira, ela tem cláusulas muito claras, né? Muito consistentes. E a liberdade de expressão, ela é um princípio muito decisivo e fundamental para uma democracia sólida. Né? Agora nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de conteúdo ilegal ou conteúdo produzido, né, de forma industrial com o intuito de promover a desinformação. E que muitas vezes leva o cidadão, leva a população a ter um enorme prejuízo, seja ele do ponto de vista da saúde pública, seja ele da defesa do consumidor, ou mesmo defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. Né? Então, hoje, a internet está infestada, por exemplo, de golpes financeiros. Você tem pirâmide financeira, você tem venda de criptomoeda que é falsa, você tem links que você clica e a sua conta é capturada, você perde os dados da sua conta bancária, você perde os dados do celular. Né? Muitas pessoas já sofreram as consequências desse tipo de golpe. Aí você imagina o seguinte, o cidadão está em casa, com o seu telefone, está no metrô, e ele recebe um link, ou aparece um link, né, na rede que ele está acompanhando, ele clica naquele link e aquele link é um golpe. Ou, por exemplo, você tem hoje uma quantidade enorme de remédios sem autorização da Anvisa sendo vendidos.
remédios que são produzidos em fundo de quintal, remédio que sabe-se lá com o que é feito, pode ser até um veneno. E você recebe um link, ou seja, aquilo foi pago, foi impulsionado. E você clica naquele link e aí tem ali a possibilidade de você adquirir aquele produto pela internet e aquele produto é falso. Bom, alguém ganhou dinheiro, né? Não só quem está dando golpe, mas a plataforma ganhou dinheiro para que esse link chegasse até mim. Na medida que ela é parte do negócio, e o negócio é um negócio criminoso, ela tem que responder por esse crime ou não? Eu entendo que sim. Né? É evidente, né, que as plataformas tentam se eximir dessa corresponsabilidade, mas eu, sinceramente, acho que há um consenso praticamente no mundo inteiro de que não é mais possível que possa ser tolerada, né, esta situação de nenhuma responsabilidade das plataformas pelo conteúdo que elas veiculam. Ministro Paulo Pimenta, eu queria falar agora com o senhor sobre a segurança daqueles que deveriam produzir essa informação de qualidade para o povo brasileiro. Nessa semana, o senhor recebeu a diretoria da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, que pediu, inclusive, o apoio oficial do governo à proposta da Federação Internacional dos Jornalistas de criação de uma Convenção das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, específica sobre a segurança de jornalistas. Também foi entregue uma pauta de reivindicações da categoria e um exemplar do relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil. Como é que foi esse encontro? Quais são as medidas que o senhor deve encaminhar a partir dessa conversa com a FENAGE? O nosso governo tem um compromisso muito grande, né? A valorização do reconhecimento, né? Fortalecimento do trabalho dos profissionais da imprensa, em particular dos jornalistas. Né? Nós temos assistido em muitos países, o Brasil, infelizmente, é um deles, né? Uma verdadeira escalada da violência contra os jornalistas. Né? No último período, no Brasil, pela própria conduta do presidente Bolsonaro, a relação de hostilidade, de violência, ela acabou se tornando uma marca do governo, né? Da conduta do próprio presidente, que, de certa maneira, estimulava os seus apoiadores, a população, a agirem dessa maneira. No dia do ato criminoso do 8 de janeiro, né, nós tivemos muitos profissionais de imprensa que estiveram, né, diante de situações muito graves, né? Equipamentos quebrados, equipamentos roubados, profissionais agredidos. E o que é pior, em determinadas circunstâncias pediam ajuda para as forças policiais e assistiam sem agir, e pelo contrário, às vezes facilitavam a ação dos criminosos contra os profissionais da imprensa. Foi muito grave o que aconteceu, né? Não só em Brasília, mas nós tivemos registros de situações como essa em vários locais. Imediatamente o governo assumiu uma posição de apoio aos profissionais. Eu mesmo procurei o chefe de polícia do Distrito Federal e pedi uma investigação específica, né, um inquérito específico para a proteção dos jornalistas, né, para a identificação dos responsáveis pelos atos de violência contra os jornalistas. Né. E criamos um observatório junto ao Ministério da Justiça e vamos sim, o Brasil será sim um parceiro para que a gente possa, a nível internacional, né, ter um documento das Nações Unidas, né, que trate da questão da liberdade de expressão, da proteção ao trabalho dos jornalistas, dos profissionais da imprensa. Eu quero aqui assumir publicamente com vocês esse compromisso e essa disposição de contribuir, de colaborar para que o Brasil seja um signatário, seja um dos responsáveis por essas iniciativas internacionais. Ministro, para a gente terminar, eu queria tocar no ponto do dinheiro. As grandes mídias corporativas acabam sendo sempre o destino final de boa parte da propaganda oficial dos governos, de todos os governos. Eu queria saber se a SECOM
nesse terceiro governo do presidente Lula, está pensando em fazer uma modificação ou distribuir essas verbas publicitárias de uma maneira mais democrática entre os diversos veículos de comunicação, principalmente aqueles que defenderam ao longo dos últimos anos o Estado democrático de direito? Olha, eu tenho dito que o mundo da comunicação hoje é um mundo muito mais diverso, né? É um mundo mais complexo, é um mundo muito mais plural, é um mundo muito mais democrático, né? E você não pode mais trabalhar com categorias e com conceitos que você tinha há 20 anos atrás, né? Nós estamos aqui agora, né, numa plataforma, utilizando um tipo de tecnologia que há 20 anos atrás ninguém imaginou que pudesse existir. E existem muitas outras formas. Para você ter um exemplo, eu tive agora recentemente uma reunião com a CUFA e tem uma parceria com a SECOM. Dentro de determinadas comunidades você tem não só o mini outdoor, são pequenos espaços publicitários que ficam na casa das pessoas, como você tem rádios da comunidade, como você utiliza até hoje ainda o carro de som, que é uma forma muito popular de comunicação para determinados públicos e determinadas situações. Então eu quero fazer uma ação de recadastramento do Bolsa Família. Vamos pegar um tema que é bem atual. Será que vale a pena eu pegar dinheiro público e botar na Globo News, botar na CNN? Será que o público que eu quero atingir para o recadastramento do Bolsa Família, eu vou encontrar ele através desses veículos? É claro que não. Então você tem que pensar numa estratégia de comunicação plural que permita que a informação que você quer vincular, ela chegue, né? Porque o objetivo principal do governo qual é? Fazer com que a prestação de serviço, a comunicação institucional, ela chegue na ponta, né? Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. Então, aqui, nós vamos criar um ambiente muito plural, muito democrático, onde os portais, né? Onde a chamada mídia democrática, ela com certeza terá as portas abertas e será uma parceira, né, da SECOM na construção da sua estratégia e da sua política de comunicação. Nós já estamos fazendo isso. Queremos aprimorar mais ainda, né, esse trabalho. Queremos trabalhar muito com as rádios, queremos trabalhar muito com as mídias regionais, né, com as formas diferentes, distintas de comunicação de cada região do país, de cada comunidade. Essa vai ser uma marca, essa vai ser uma forma, né, muito presente aí da nossa ação política. Agradecer a participação do ministro e chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, aqui no Jornal Brasil Atual, falando sobre Big Techs, fake news, violência contra os jornalistas, combate à violência contra os jornalistas e também das verbas publicitárias que devem ser colocadas para toda a cadeia informativa no Brasil. Ministro, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, bom trabalho e a gente continua em contato, tá bom? Eu sempre à disposição, sabe que como eu tenho essa rotina diária de despacho com o presidente, as minhas manhãs acabam ficando um pouco comprometidas, né? Eu tenho essa responsabilidade, essa honra, né? Mas esse desafio de todos os dias, quando o presidente chega, a primeira agenda que ele faz é comigo. Então, a gente, para poder estar aqui presente, a gente tem que achar os horários um pouco mais cedo, como a gente está fazendo hoje, né? Mas eu estou aqui inteiramente à disposição de vocês para a gente poder conversar, mas geralmente vai ter que ser num horário um pouco mais cedo assim. Não vai ter nenhum problema. Então a gente já deseja um bom trabalho no seu próximo encontro com o presidente Lula, que deve acontecer já, né? 9 horas. Um abraço. Conversamos com Paulo Pimenta, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.